Bem, nesse vídeo 462 da Comissão Cidadã de Inquérito, a nossa CCI, vai trazer aqui o depoimento, né, que deu num podcast famoso lá nos Estados Unidos, de Mike Pence. Ele é um ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos e atual diretor executivo da Fundação for Freedom Online, uma organização de vigilância da liberdade de expressão dedicada a restaurar a promessa de uma internet livre e aberta. Bem, esse material aqui quem trouxe foi o deputado Geyer, e ele divulgou isso agora, recente, tem um dia, tem 24 horas que ele fez isso, e eu achei muito importante trazer para cá, porque ele divulgou esse depoimento, mas não trouxe assim uma análise, sabe? Então não basta a gente... os americanos estão revelando como que o governo Biden fez para influenciar, né, o processo aqui no Brasil, né, de escolha de presidente. Então vamos trazer aqui, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, é o lema da nossa bandeira. Já dizia um conterrâneo nosso aqui, presidente Tancredo Neves, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Então nós vamos trabalhar nisso, porque a liberdade na internet é uma das metas da Comissão Cidadã de Inquérito, porque nós mineiros gostamos de liberdade, né? Tá na nossa veia, né? A Inconfidência Mineira que o diga. Então, aqui está o nosso apoio Pix, jpnoticias@gmail.com, e aqui embaixo está a minha conta poupança na Caixa Econômica Federal, né? Agência 151, conta 752-458-498-0, com meu CPF 248-179-10615, e está no titular de João Batista Guimarães. Eu sou João Paulo aqui no canal, mas o meu nome de batismo é João Batista. Bem, então vamos ao que interessa, vamos trazer aqui esse recorte aqui, ó. Vou deixar você assistir, vou sair da tela e presta atenção nisso aqui. Bem, essa palavra aí foi do Gaia, né? Então nós vamos participar desse debate e vamos pontuar, né, a fala do Mike Pence, para a gente tentar fazer uma analogia do que ele fala com o que aconteceu aqui no Brasil durante esse período, tá certo? É uma forma da gente investigar, né, esses depoimentos com relação aos fatos ocorridos aqui. Que a gente quer entender, né? A CCI quer chegar na verdade. Você quer também. Você quer entender, né? Porque o que parece é o seguinte. Vamos começar? E aí eu vou parando, viu, gente? Essa aqui eu não vou soltando direto, não. Ele fala em inglês, mas tem uma dublagem embaixo, né? E eu não saco inglês, mas eu saco dublagem. Mas como aqui é pequenininho, quer dizer, a legenda, eu saco a legenda. Então vamos na legenda, tá certo? Então vamos lá. Tchá, tchá, tchá. Gaio botou um suspense aí. The DNC. Aí, quer dizer, é uma entrevista que já continuava, e aí ele pegou desse trecho, entendeu? Aí fala, o lado DNC da economia, aí nós vamos, Side of the economics until Ukraine. Até a Ucrânia em 2014. Ou seja, o governo Biden teve uma influência muito grande, né, nesse conflito que está acontecendo na Ucrânia. Porque a Ucrânia, né, tinha um presidente lá que era ligado à Rússia. E foi eleito, né? Só que eles queriam um presidente ligado ao Ocidente, né? A Europa Ocidental. E para colocar a Ucrânia dentro da OTAN. Então, esse movimento que aconteceu na Ucrânia, que o povo foi para a rua, aquela coisa toda, tem a ver com o filho do Biden, que tinha interesses econômicos no gás que estava lá, entendeu? E nessa época o Biden era vice do Barack Obama. Ou seja, o Biden era um homem que, tipo assim, né? Aqui a gente tem o Lula,
mas tem o Geraldo Alckmin por trás, como se fosse, né, aquele brinquedo de marionete. Então, o Biden teve uma influência muito grande nas relações com a Ucrânia, que acabou dando esse problema aí com a Rússia. E aí fala até a Ucrânia em 2014. Bem, lembrando que também, aqui no Brasil, em 2014, a gente tinha um governo da Dilma, que é um governo de esquerda, né? E a Dilma estava lá junto com o PT, né? Com o Lula, nesse negócio de Maduro, Ortega, sei lá o quê, esse fórum, né, de São Paulo, que era uma influência também, né, da Rússia no Brasil. Então, o Biden tinha interesse também aqui, né, no Brasil, né, em tirar a influência da Rússia no Brasil. Da Rússia, né, um pouco da China e tal. Então vamos ver. In 2014, that was when Foi quando se tornou um consenso bipartidário there became a bipartisan consensus on the need sobre a to necessidade effectively de efetivamente ir para a guerra go to war and launch this big e energy lançar sanctions essa grande operation. operação de sanções contra a Rússia. Entendeu? Porque o que aconteceu, quando a Rússia faz a guerra com a Ucrânia, por causa da ingerência do Biden, do filho do Biden, nas políticas da Ucrânia, a Rússia, percebendo essa influência, né, falou assim, ó, vamos para cima. E isso ajudou a retaliar a Rússia. Então a Rússia passou a ser retaliada porque começou a ter problemas com a Ucrânia. Está entendendo? Vamos acompanhando. Against Russia. That's Então, quem está executando o programa SEPS? who's running that SEPS program. It's São os dois lados do corredor político, both sides of the political aisle, but both mas os dois odeiam Trump. Os dois lados do corredor político. Aí eu não sei se ele está se referindo a uma parte dos democratas e uma parte dos republicanos, tá certo? Porque aqui no Brasil também você tem a turma, vamos supor, tem PSDB, mas tem uma turma ali que é de centro, tem uma turma que é mais de esquerda, tem uma turma que é mais de direita. Então, você tinha o PT, né, que era a turma de esquerda, fechado, porque ali era um bloco, né, monobloco. Então, mas você tinha o PDT, que tinha o Ciro Gomes, que era mais light, né? Vamos ver. of them hate Trump. Both of them hate Ambos odeiam populismo, né? Quer dizer, aquela coisa, tem que fazer o discurso politicamente correto, aquele, entendeu? Aquele eleitor de gravatinha, quer dizer, aquele candidato de gravatinha, de terno, entendeu? Colar em branco. Então, a ideia era manter ainda esse status quo, né, dos políticos. populist, whether it's the U.S. Seja nos Estados with Trump, Unidos, com Bolsonaro. Trump, Bolsonaro no Brasil. Tá certo? Bem, então, antes da gente chegar no Bolsonaro, a gente teve que uma das metas do governo Biden, né, era tirar o PT também. Tanto que a Lava Jato teve uma influência grande dos americanos, né? Aí parece que começou nesse projeto aí. Eu acredito, porque a gente tem que ter esse paralelo aqui para a gente entender, né? Que aí os progressistas aqui, dito, né, PSDB, a parte desse centrão aí, que queria, né, sair do controle do PT, tirar o PT da política, quer dizer, do poder aqui, porque tinha influências, né, russas, China e tal. Então, começou a minar, né, através da Lava Jato. E aí o Alexandre de Moraes, na época, já estava nesse projeto aí, com certeza, né, porque o PSDB de São Paulo era o principal interessado, né, em comprar essa briga. Então, vamos ver. in Brazil, and again the whole E, novamente, todo o conjunto de países da Europa. Então, tinha interesse em envolver parte dos países da Europa, né, para enfrentar o avanço ou minar, né, a política
dos russos. suite of EU countries that we just talked about. Que acabamos... E eles foram no Brasil. Eles foram no Brasil. Quer dizer, eles vieram aqui no Brasil. They descended on Brazil just Apenas 2 semanas após Bolsonaro ser eleito em 2018, eles vieram no Brasil. Aí, nós temos um fato relevante que é importante a gente comentar, tá certo? Porque o Bolsonaro fala muito dessa coisa que, depois que eu ganhei a eleição, né, houve um inquérito da Polícia Federal que foi fuçar lá, né, nos arquivos das zonas do Brasil e descobriu como é que era o processo, né, que o PT fazia para ganhar as eleições aqui. E esse inquérito, que depois ficou em sigilo, Bolsonaro nunca pôs a mão nele, né? E ele ficava para entender. Falei, o que aconteceu que eles vieram aqui, depois que eu fui eleito, vieram fuçar aqui, fazer um inquérito para fazer uma espécie de uma auditoria, né, para falar que eles achavam que eu tinha roubado, que eu ganhei, depois descobriram que não, né, foi contra mim mesmo, eu ganhei mesmo sendo roubado. Então, isso pode ter a ver com esse inquérito que depois ficou sigiloso e que o Bolsonaro começou a citar esse inquérito, depois falou desse inquérito numa reunião com os embaixadores, que provocou, né, todo esse reboliço aí que tirou a elegibilidade dele. Olha onde estão as coisas encaminhando. Então, apenas 2 semanas após Bolsonaro ter sido eleito, weeks after Bolsonaro was elected in 2018, the Atlanta o Council Conselho de Atlanta e um NED, né, NED, não sei o que and que é, NED held all these realizaram todas essas reuniões sobre como Bolsonaro meetings só about how ganhou Bolsonaro only won because of utilizando basicamente basically mídia social social media and end-to-end encryption. e chats criptografados como WhatsApp e Telegram. Então, o que os americanos fizeram? Eles vieram aqui e fizeram uma pesquisa para saber quais foram os elementos que fizeram com que Bolsonaro ganhasse as eleições em 2018. Porque ele não tinha mídia, o horário de televisão dele era muito pequeno, porque ele era do PSL, um partido inexpressivo na época, não tinha um tempo de televisão, tá certo? E outra coisa, o Bolsonaro também sofreu um atentado e ficou hospitalizado, passou a maior parte do seu tempo de campanha, né, numa UTI, não participando de debates, lembram disso? E em contrapartida, as mídias oficiais, né, que patrocinavam o candidato de situação na época, que tinha um tempo de televisão extraordinário, que era o Geraldo Alckmin, né? Tinha o Meirelles também, que era do PMDB, que era candidato, e tinha o Haddad também, que tinha um tempo grande de televisão. E essas mídias não alcançaram a massa que elegeu o Bolsonaro, que Bolsonaro elegeu com uma votação muito expressiva, né? Apesar de ter sido, assim, recebido uma oposição sistemática de todos os veículos de comunicação, além dos seus adversários políticos, né, que tiveram tempo de televisão enquanto ele estava hospitalizado. E aí eles vieram aqui para entender como foi que Bolsonaro ganhou. Aí descobriu que foi através das redes sociais, dos chats, né, do WhatsApp e do Telegram, onde a população começou a se comunicar. Chats like WhatsApp and Telegram, and that we E nós precisamos, isso eles lá, né, o governo Biden, need to basicamente parar a presidência de Bolsonaro em suas trilhas. Ou seja, os americanos começaram a fazer uma estratégia para bloquear essa ação do Bolsonaro nas redes sociais, aonde ele tinha essa penetração que deu a ele, né, aquela votação expressiva em 2018. Stop Bolsonaro's presidency in its tracks and stop him from getting Impedi-lo de ser reeleito, elected by criando uma infraestrutura de censura no Brasil. Então, daí começou a criar essa coisa de fake news, desinformação,
como é que chama? Gabinete do ódio. Então, eles começaram a atacar, entendeu? O projeto natural que foi, né, a interação que o eleitor do Bolsonaro tinha nas redes sociais, né, trazendo uma nova cultura, uma nova ordem de pensar, uma nova maneira de formar opinião, independente das influências das grandes mídias. Então, eles criaram uma infraestrutura de censura no Brasil. E aí, com artimanhas, aquela coisa toda, né, abriu-se o inquérito das fake news. O Alexandre de Moraes, junto com o Dias Toffoli, né? Eu acho que sim. Vamos entender. A censorship infrastructure in Brazil that is Que é poderosa, powerful and institucionalmente tão grande e profunda as wide and quanto deep as our other diplomatic o trabalho de DIPLCA, DIPLCA. Não sei o que é isso, viu, gente? Me perdoe. work. So NDI Então, o NDI, que é o instituto americano que estava envolvido nisso, which I should note, que devo ressaltar, Hunter Biden Hunter Biden estava no conselho consultivo do presidente da NDI. Hunter Biden deve ser o filho do Biden, né? Lembra que eu liguei ele à Ucrânia? was on the chairman's advisory board of NDI, the DNC, E a ala DNC e a CIA. CIA wing. So Então, if anyone is é um pouco curioso porque a CIA a little interveio curious as to why the CIA intervened on the Justice sobre a investigação do Departamento de Department Justiça. investigation, folks remember Pessoal, lembra-se, o IRS quer questionar Kevin Morris, the IRS wanted to question Kevin Morris, Hunter Biden's o advogado de Hunter Biden, o advogado do filho do Biden. Eu acho que é isso, entendeu? Porque o cara mexia com droga, tinha umas coisas assim, entendeu? Ficou dependente. Vamos aí, vamos olhar. lawyer who paid his Que pagou seus impostos por 5 taxes for anos. 5 years, and then the E então, CIA a CIA interveio e disse a intervened and eles: told them, do not, No. do not look in. não investigue quem está financiando Hunter Biden. Quem está financiando Hunter Biden não pode ser investigado. To who is funding Hunter Biden. I find it Acho curioso que a ala DNC da CIA, curious that the CIA's DNC branch, Hunter Biden, was Hunter Biden estava on the chairman's no conselho consultivo do presidente. advisory board. But so Mas então NDI configurava NDI isso, sets up this essa sprawl expansão de coalizões chamadas D4D, of coalitions called D4D, designed for projetado para a democracia. Vamos colocar umas aspas aqui, né? democracy. And designed for democracy Projetado para a democracia. in tandem Em conjunto com este programa CEPS, não sei o with que é, this CEPS program, goes on passa a trabalhar to com work with the o Tribunal de Censura de Moraes. Viu? Da onde que saiu o inquérito da fake news? Para começar a monitorar as redes sociais, para bloquear as falas positivas com relação ao governo Bolsonaro. censorship court, the Moraes, the censorship Voldemort. A censura Voldemort, por que nome, hein? Voldemort, em seu tribunal TSE. Tá vendo? Da onde nasceu esses inquéritos da fake news? On Foi tudo their, jogado ali como se fosse, né, um buraco negro, sem fundo. Tudo que entra ali não sai, some. Você está entendendo? TSE court. There's basically the election. Basicamente, o órgão de gestão e censura de seu Supremo Tribunal Federal. Então, o TSE passou a ser o órgão de censura do STF. Você está entendendo? E aí veio essa orientação organizada com o pessoal da CIA americana.
management and censorship body of their Supreme Court. This is the guy Este é o cara que foi para a guerra com Elon Musk. who has gone to war with Elon Musk. They help Eles ajudam that censorship aquele tribunal de censura court set up a criar uma força-tarefa de desinformação. Isso é dose, né, gente? A gente tem que ouvir isso de um americano. disinformation task force and their own E seus próprios ativos institucionais. institutional assets get put on Ser colocado no comitê the consultivo advisory committee of do the Tribunal Brazilian de Censorship Censura Court to direct para direcionar as políticas de censura the censorship policies of that desse of do the mesmo same institution a mesma instituição that que banned X o X do Brasil, from Brazil, that que apreendeu ativos da seized Starlink. Starlink's assets. They Eles trabalharam com as universidades, Fundação Getúlio Vargas, DAP, e with the universities, the FGV DAP and other outras universidades brasileiras muito significativas. very significant Brazilian universities. They Eles montaram centros de set desinformação up lá. disinformation centers in there and got E tem pensamento acadêmico de liderança política no Brasil. academic Tem pensamento acadêmico de liderança publicada no Brasil thought leadership published in Brazil about the need sobre a to necessidade pass de passar leis anti-desinformação. anti-misinformation laws. Their Seus próprios companheiros, né, da own NDI NDI fellows e os agentes que and foram operatives were publicly testemunhando publicamente perante o parlamento brasileiro testifying to the Brazilian parliament on the need to sobre a necessidade de aprovar essas leis. pass these laws. They were publicly Eles estavam falando speaking publicamente to the prosecutors com os promotores, association grupos groups associativos in Brazil, no Brasil, telling them they need dizendo-lhes que eles precisam processar desinformações. to prosecute misinformation on this. They were Sobre isso, eles estavam financiando funding millions of milhões de dólares para instituições de mídias brasileiras. Aí você já sabe, né? Não vou falar quais são elas. dollars to Brazilian media institutions to promote Para promover a censura na internet internet. censorship and E promover a proibição de forma eficaz to promote the banning effectively of any de qualquer conteúdo pró-Bolsonaro nas redes sociais. pro-Bolsonaro content on social media or on end Ou bate-papo, criptografados. and encrypted chats. The USA Os Estados Unidos, então, entraram em ação. then kicked in millions of dollars of Milhões de dólares de financiamento para entrevistas. Vai vendo. funding to Internews, which is another Que é outro governo dos Estados Unidos US government-funded financiado media project o braço de projeção de mídia para promover to promote media programas de leitura midiática. Programas que vão ler essa coisa assim, ó, se você colocar aqui, aí eles vão achar, muda essa palavra, não fala essa palavra aqui não, para você não ser catado. Então, o pessoal da direita, que o pessoal que os brasileiros, né, que querem defender uma independência do Brasil, né, a liberdade, a democracia, a autonomia brasileira, né, entendia que você tem que driblar esse, entendeu? Essa fiscalização que eles estão cercando essas palavras. Você viu muito isso. Ainda vê, né? literacy programs, information and Programas de integridade da integrity informação programs, countering contra mis and disinformation. os programas de desinformação desaparecidos no Brasil. Então, caiu o canal, caiu um monte de coisa, entendeu? Eu perdi um canal. Sério. Muitos documentários históricos aqui de São João del Rei, de grupos folclóricos daqui, entendeu? Sumiu. Evaporou, escafedeu-se. Information programs in Brazil. So at every level, Então, em todos os níveis, Brazilian empresas de mídias media brasileiras companies, they partner with que fazem parceria
como, por Globo, exemplo, for example, the largest, o maior the veículo, o maior veículo de comunicação do Brasil, aí não preciso nem falar, largest media outlet in Qual é? Brazil. The media as instituições de mídia, institutions, the universities, as universidades e líderes de the thought pensamento, leaders, the politicians, os políticos, the judges, os juízes, it was full era de espectro total, era a mesma coisa spectrum. It was que the same thing that we do. fazemos quando tentamos mudar o regime de um país. Então, olha que gravidade. Esse grupo aí, né, está atacando a soberania nacional. Uma potência estrangeira financiando esses grupos de mídia, esses agentes públicos, para mudar o regime de um país, para interferir no processo de escolha de seus líderes. Olha, isso é uma traição à soberania nacional. Esse é o que é o problema. Não interessa de que país que venha. São forças externas financiando projetos políticos eleitorais no Brasil. E isso, a Constituição bate pesado. Isso aí é crime de Estado. É golpe de Estado. Vamos ver. When we try to regime change a country, by the way, this is A propósito, isto está na Carta dos in Estados USAID's Unidos. charter. This is one of the Esta é uma das razões que eles são capazes de se safar com reasons isso. they're able to get away with this. In USAID's A charter, Carta dos Estados it allows Unidos permite que o USAID crie ativos de capacidade USAID to capacity build assets to do so-called para fazer a chamada reforma do judiciário, judiciary reform, entre which aspas, means né? O que significa influenciar influencing the laws and as leis e a estrutura dos juízes the structure of the judges, and e poder ter nosso to be able to have our foreign aid dinheiro money de ajuda get externa, laws passed, aprovar or leis get ou fazer com que mudanças estruturais sejam feitas, structural changes made to the feitas to the court para system o there. sistema And this is what judicial lá. sets Quer dizer, o sistema judicial aqui. Então, olha só. O governo Biden financiando ações, né, assim, mecanismos para influenciar as leis aqui no Brasil. Para criar um regime que eu diria opressor à sociedade brasileira que se comunica na internet. A nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de pensamento. Vai vendo. E foi isso que o CIEPS fez. did this Este Departamento de Department, Estado, CIA Organização de Censura Frontal da CIA, front censorship organization. They developed a eles desenvolveram uma estratégia que chamaram strategy they de called EMBs, election órgão de gestão eleitoral. Então, meu amigo, nós estávamos aqui recebendo influência americana das eleições e financiamento, dinheiro externo, de potência externa, para tirar a nossa liberdade de expressão, para tirar a nossa autonomia, a nossa soberania como nação, como povo, como sociedade. Vai vendo. management bodies, which is basically Que está basicamente se concentrando no sistema judicial focusing in on the court system of different countries de diferentes países. they're Eles estão encarregados de julgar as eleições. charged with adjudicating elections. Ou seja, vamos julgar que o Bolsonaro está inelegível. Ah, por quê? Porque ele não pode concorrer. A gente não quer ele. Ah, como faz isso? Inventa. Ah, fala que ele foi lá falar com os embaixadores e aquele processo lá, né? Aquele inquérito lá estava sob sigilo. Mas não estava quando ele foi falar com os embaixadores. E era justamente para não chegar nesse pessoal da CIA, para não chegar nos americanos. Ó, ali é a área proibida. Não deixa entrar ali, não. Não deixa ele falar disso, não. Então, isso aí era a forma de esconder a ação
né, do governo Biden aqui no Brasil. E aí quem estava financiando isso? Estava financiando o Poder Judiciário para agir nessa questão. Então eles estão encarregados de julgar as eleições para fazê-los aumentar a capacidade de censura. get them to grow a censorship capacity to censor Censurar a capacidade das the pessoas ability for people to question de questionar suas eleições. Tá vendo? Por isso que a CCI foi criada, para investigar isso. Entendeu? Porque desde então, o cerceamento, não se pode questionar mais. Entendeu? E porque o povo foi para a rua também para questionar. Olha como é que nós estamos sendo invadido, né, por um sistema organizado, orquestrado, para tirar a nossa liberdade e a nossa soberania. E vem de uma potência externa, de um governo externo, de outro país, de questionar their suas eleições. elections. And they E eles tinham todas essas partes had all these stakeholder interessadas. meetings. Some of them are O que significa que alguns deles são muito engraçados. really funny. Some of them they Alguns deles, eles disseram, said, well, some of alguns de nossos parceiros MB não queriam our realmente. EMB partners didn't want to actually, didn't think they Não pensei que eles poderiam fazer isso. could pull this off. They couldn't Eles não conseguiram convencer convince the other political as outras partes interessadas na política de seu país stakeholders in the country to grow this. para aumentar essa capacidade de censura. Ou seja, esbarrou, né, no Congresso, esbarrou, né, no pessoal de direita que se elegeu. Falou, não, aqui não, vocês não vão botar isso aqui não, vocês não vão mexer na nossa liberdade de expressão. E aí dificultou essas ações de aprovação das leis, que estava sendo gerada, né, o ovo da serpente ali, junto com o Poder Judiciário. Né? Então, vamos ver. Para aumentar essa capacidade de censura. And they advised E eles os aconselhavam, them about how they could sobre como eles poderiam habilmente cleverly use usar retóricas para disfarçar os rhetoric programas. to disguise Entendeu? the programs. Don't call it Não chama isso a counter disinformation de programa de contra-desinformação. Não chama isso de programa de contra-desinformação. program if you think that'll Se você acha que eles vão irritar muitas ruffle pessoas, too many feathers. Instead, em vez simply de simplesmente chamado de comunicações estratégicas call it strategic communications. And because e causar, listen, ouça, cada agência governamental tem algum tipo every government de agency has some sort of public ramo de relações públicas, algum tipo de affairs comunicação, branch, some sort of communications capacity. capacidade Simply de simplesmente dizer que isso é para monitorar. Entendeu? Mas não pode falar que é. Entendeu? É como na época do regime militar mesmo. Que você tinha, né, a censura, o doicode, né? Os artistas todos ficavam sem saber o que podia botar nas músicas, né, para não passar uma informação que não era interessante para eles. Então, meu amigo, era uma ditadura americana do governo Biden que estava se instalando. Se for olhar por esse ângulo, né? Simplesmente dizer que isso era para monitorar. Mas assim, de forma disfarçada, né? Porque com vaselina, vamos dizer assim. Se simplesmente dizer que isso era para monitorar. E enganando-se em comunicações estratégicas. Engajando-se em comunicações estratégicas. E então você pode sinalizar em massa as contas. Pode sinalizar? Não, pera aí. Então você pode, capacity simplesmente dizer que isso é para monitorar. E engajando-se em comunicações estratégicas. Então você pode sinalizar em massa as contas dos oponentes políticos do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eles querem parar de ganhar a eleição. Jesus. Agora é você.
Bem, então agora eu quero que vocês comentem, né? Porque essa comissão cidadã de inquérito, a gente está aqui para pesquisar, né? Chegar à verdade. E aqui não é contra informação nem desinformação. Aqui é a busca da informação verdadeira. E aí cabe a análise de vocês. Tá bom? Então tá bom. Tá aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Aqui que você faz a diferença, meu amigão. Porque eu só dependo desse dinheiro aqui para poder continuar com esse projeto da CCI. Então, aqueles que estão contribuindo com pouco, com muito, ou com o que pode, os meus mais sinceros agradecimentos, porque isso não está financiando, não sou eu, entendeu? É a CCI, é esse projeto de liberdade, esse projeto de autoconhecimento, para a gente saber em que realidade estamos vivendo e como podemos reagir perante isso, sem desagregar a nossa família, sem desagregar a nossa população, a nossa sociedade, né? A gente tem que saber enfrentar o inimigo. Para quê? Para que eles não nos coloquem um contra os outros. A gente precisa unir a unidade nacional. A soberania nacional é isso. É saber defender os interesses nacionais. E aí, isso tem que ser o interesse de todo cidadão brasileiro. E para isso você tem que saber aonde está sendo a manipulação, aonde está vindo isso, para você se defender. Por quê? Porque a coisa que mais destrói um país é colocar, né, os seus patriotas um contra os outros. E aí você cria, né, forças antagônicas que faz com que o país pare, fique fracassado e fica sendo dominado por forças estrangeiras. Então a gente que quer defender a nossa soberania, isso é uma questão de soberania nacional. Por isso que a CCI foi criada, a Comissão Cidadã de Inquérito. A sociedade organizada através dos meios de comunicação, que são as suas redes sociais, para poder fazer frente a esse enfrentamento. Porque você viu, né? Nós somos a sociedade. E essa ação governamental do governo Biden veio para enfrentar quem? Os mecanismos de defesa da sociedade, que são as redes sociais. A nossa capacidade de interagir, de comunicar e de entender a nossa realidade. Tá certo? Então não deixe de apoiar esse projeto, que ele é muito importante. Ele é muito inovador. Pix, jpnoticias@gmail.com. Quem não trabalha com Pix, quer fazer um depósito, né, uma transferência, pode fazer na nossa conta poupança na Caixa Econômica Federal, agência 151, a conta é 752-458-498-0. O meu CPF é 248-179-106-15 e lá vai estar um titular, João Batista Guimarães, que é meu nome de batismo. Aqui eu sou João Paulo, tá certo? É o JP, do JP Notícias, tá bom? Fique com Deus e vamos preparar para a virada de ano e que o Brasil venha mais brasileiro do que antes, tá certo? É nossa soberania que está em jogo. É o Brasil, essa grande potência, essa locomotiva da América do Sul. É um país importante, você não pode abrir mão dele, tá certo? E abrir mão dele é não abrir mão da nossa sociedade, da nossa coletividade, da nossa capacidade de unir a nação brasileira em torno de um pensamento único que seja defender a nossa soberania. Um abraço.